E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bom, mais uma vez estamos aqui neste dia chuvoso e eu vim hoje falar sobre uma outra pergunta que talvez seja também, depois da G2C, é uma das campeãs de vocês, que é para que eu fale sobre a TS9, que é uma pistola que eu adquiri há mais ou menos uns 6 meses. Também quis atirar mais com ela, quis dar mais disparos com ela, chegar pelo menos aí nos 500 disparos para poder dar alguma opinião um pouco mais assertiva para vocês. Não vou fazer aqui, assim como eu também não fiz na G2C, review sobre a arma em si, porque vocês já encontram isso de monte na internet. É uma arma que ela foi lançada, acho que final de 2018, 2019, só também para passar algumas informações para vocês, que eu tenho anotado aqui, porque eu tenho uma memória não muito boa. É uma arma em 9mm, que tem capacidade de 17 disparos no carregador. Ela tem cano de 4 polegadas, é uma arma de ação Striker Fire. Ela pesa desmuniciada 828 gramas e com o carregador pleno ela vai para 1,45 kg. Eu queria comentar um pouco que até o lançamento dessa arma, de todo o portfólio da Taurus, isso na minha opinião, né, a plataforma que eu mais gostava era da 92, da 917, da 59, que é a plataforma Beretta. Eu achava que era a arma mais legal do portfólio da Taurus, a arma mais confiável do portfólio da Taurus. Continuo ainda achando que é uma arma ainda bem interessante, mas com o lançamento da TS, eu vi que foi um salto aí de tecnologia, de algumas inovações do portfólio deles, e eu queria comentar com vocês o que eu achei de pontos positivos, de pontos negativos e de filosofia de uso. Isso na minha opinião, o que eu acho dela. E também responder se ela vale a pena como uma primeira arma mais coringa, que sirva para várias aplicações. Até isso é uma coisa que eu sempre, né, jogo algumas respostas, às vezes, né, provocando quem me manda nas caixinhas de pergunta, que é: a TS9 é boa? E eu sempre costumo responder assim: é boa, depende, boa para quê? Mas eu acho que ela cumpre aí um range aí de predicados que são muito legais para uma arma. Então eu vou começar pelos pontos positivos, eu anotei alguns aqui. Primeiro vamos começar pelos positivos, depois eu vou dizer o que eu não gosto tanto nela assim, depois a gente vai para filosofia de uso, que eu acredito que para mim se encaixa mais. Então, primeira coisa que eu acho que é sensacional nessa arma é a ergonomia dela, né? É uma arma que encaixa muito bem na minha mão. Eu tenho uma mão relativamente grande e, nossa, ficou perfeita na minha mão. Uma coisa que tem gente que gosta, tem gente que não gosta muito, é esses finger grooves que ela tem aqui para que os dedos encaixam. Tem gente que criticou isso, que não gostou muito. Eu, pessoalmente, gostei bastante. Achei que isso ali, aliado a esse grip que ela tem aqui no cabo, essa lixa, deu uma pega muito boa para ela. Outra coisa que eu acho que acertaram bem também é esse undercut que fizeram aqui no guarda-mato, que, né, a mão ajuda, né, o dedo encaixar aqui embaixo. Tem até algumas armas que não tem essa, né, o undercut aqui, e muita gente manda fazer isso, né, manda para armeiro que faz essa cava aqui, que realmente dá uma firmeza maior na arma. Outra coisa que eu gostei também bastante dela foi esses entalhes, né, bem agressivos aqui no ferrolho, que para quem gosta de manobrar ela pela frente, fazer um press check nela, se bem que tem uma pequena fresta aqui na janela, que você consegue até visualmente conferir se tem munição ou não, além do indicador de munição na câmara aqui na parte superior do ferrolho.
Outra coisa que acertaram muito nela foi o gatilho. Eu achei o gatilho dela um dos pontos altos também. Eu acho que ele chega a ser melhor do que muita arma importada. E partindo do princípio de tirar a arma da caixa e usar, eu acho que ele chega a ser até mais gostoso do que até o da Glock. Outra coisa legal também são os backstraps que acompanham ela, então que você tem uma mão um pouco maior ou um pouco menor, você pode ajustar isso e você vai ficar com uma pega mais adaptada para o seu tamanho de mão. E as miras dela, que no caso são de trítio, né? São miras que não são ajustáveis em altura, só em lateralidade aqui na alça. São miras muito boas, eu gostei desse conjunto de miras dela. E é possível sim adaptar um red dot nessa arma. Tem até alguns armeiros que fazem aqui um platezinho, onde você consegue encaixar aqui alguns modelos de red dot e fica perfeito. Até eu conversando com o Zeca Simões, que é um super armeiro, na minha opinião, um dos melhores armeiros do Brasil. Ele é um cara que tem feito muito esse trabalho nas TS9. E aí então, como nem tudo são só qualidades, vamos falar então o que eu achei que poderia ser melhorado nessa arma ou o que eu não gostei tanto. Primeira coisa é essa trava que ela tem aqui, a trava de segurança dela é um pininho que fica aqui abaixo do gatilho. Eu nunca vi nenhum tipo de relato dessa trava ter sido acionada por acidente ou de forma indesejada. Se eu tivesse algum relato desse, eu talvez colasse isso aqui, porque eu acho totalmente desnecessário. Até acredito que esse tipo de trava é colocado por alguma exigência de aprovação de projeto de arma aqui no Brasil, mas acho completamente desnecessário. Um ponto que alguns acham negativo, e eu não acho tão negativo assim, na realidade nem me incomoda isso, é ela só ter essa janela lateral, ela não ter a janela, né, o rasgo aqui do extrator, aqui da janela de ejeção, desculpa, volteando todo o ferrolho. É uma janela só lateral. Isso não me incomoda muito, porque eu acho que é uma mudança de hábito. Você vai ter que mudar só um pouco a sua forma de olhar isso. Mas para mim isso não é um ponto negativo, mas algumas pessoas não gostaram muito disso. Outra coisa que eu não gostei muito foi o retém do ferrolho, que na minha empunhadura, que fica com o dedão bem em cima dele, acaba fazendo com que a arma muitas vezes não pare aberta, porque eu tô com o dedão pressionando o retém do ferrolho para baixo. E por último, alguns relatos de que ela é um pouco chatinha para munições que não estejam muito calibradas. Então, para recarga, você tem que fazer uma recarga bem certinha para que você não tenha nenhum problema de trancamento com ela. Então, isso não é necessariamente um ponto negativo, é só uma exigência maior que essa arma tem, por ter uma câmara muito certinha, mas com munição original ou munição original, munição treina, que eu estou usando bastante, não tive nenhum problema. Tive já com ela 2 panes de extração, mas eram com munições de recarga, então eu sempre costumo, quando alguém me fala, minha arma apresentou X panes, uma pergunta que eu sempre faço é, mas que munição você usou? Munição original ou munição recarregada? Porque com munição de recarga não dá para você culpar 100% a arma, porque pode haver algum desgaste do próprio estojo, algum pequeno erro de calibragem da munição e ocasionar um erro que não é necessariamente culpa da arma em si. E agora vamos falar um pouco de filosofia de uso dela. Na minha opinião, isso é uma arma de serviço, é uma arma que eu indico para defesa residencial, uma arma que está sendo usada com bastante sucesso no esporte, em IPSC. Não acho que ela seja, para mim, eu não utilizo essa arma com porte velado.
Apesar de que dá para você usar essa arma tranquilamente para porte velado, mas eu acho que ela acaba sendo um pouco grande demais. Eu prefiro armas como G2C, como a Glock 43X, como a SIG a P320 compacta. Eu acho que essas, na minha opinião, são armas que para o meu tamanho, para como eu porto a arma, são armas que se dão melhor e são mais confortáveis para mim no porte velado. Em relação à confiabilidade, como eu já falei, eu não tive nenhum tipo de pane com ela com munição original. As duas que eu tive foram com munição recarregada. Não tenho ouvido muitos relatos ou assim coisas significativas de panes com munição original. Então sim, acredito que hoje é uma arma bem confiável. Acho que do portfólio da Taurus, aí batendo com a plataforma Beretta, é uma das armas que eu indico para aquisição hoje. E dentro do portfólio de armas hoje nacionais, fabricadas pela Taurus, eu acredito que essa seja uma das melhores opções de aquisição. E também entra naquela pergunta que eu recebo muito, é que arma eu posso comprar e eu quero fazer esporte, eu quero uma arma de defesa, eu quero uma arma que seja legal para o meu porte de trânsito. Eu acho que a TS9 cumpre bem esse papel. Então vamos agora dar uns disparos com ela, só para poder mostrar um pouquinho como é que ela se comporta. E essa é a minha opinião sobre a TS9. Então bora lá para os disparos. Bom pessoal, agora fazer uns disparos com a TS9 no alvo 4 cores. E lembrando que a gente está num ambiente seguro e controlado. Então vamos ver como é que ela se comporta agora com esses disparos. Vamos lá ver o alvo, pessoal, ver como é que ficaram os disparos. Bom, pessoal, tá aqui o resultado. Foram 8 disparos, uma cadência rápida a 7 metros. É uma arma que eu acho que ela é muito precisa, pelo menos eu tenho tido bons resultados com ela. Não fiz muitos tiros de precisão com ela ainda, mas tenho tido bons resultados com ela. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a minha opinião sobre a TS9. Se você gostou, se inscreva, compartilhe, comente e aguarde os próximos vídeos que logo a gente vai ter novidades, beleza? Então é isso aí, até mais!